Você, muito bom dia. Olha, eu espero que tenha dado absolutamente tudo certo ao longo desta semana que passou e que nessa nova, que está apenas começando, seus projetos estejam ali alinhados com a vontade de Deus e que possa dar tudo certo, que você possa entregar o seu melhor. O Borborema Entrevista de hoje está apenas começando. Recebemos hoje o deputado estadual Manuel Lugério, do PSDB. Muito obrigado, deputado, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui na TV Borborema. Uma honra recebê-lo nesta casa. Gratidão minha, Paulo, gratidão minha de poder estar aqui, né, ao seu lado e ao lado de todos esses telespectadores da nossa querida, né, TV Borborema de Campina Grande. E vem cá, fazendo um balanço a respeito da sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o que é que o senhor destacaria para a gente de pautas, de bandeiras que levantou e vem defendendo ao longo desses últimos anos e com destaque agora, claro, para o ano de 2025? Nesse primeiro semestre de 2025, né, nós pautamos dois assuntos de extrema relevância. Um deles é uma preocupação mundial de uma violência crescente, que é o crime de feminicídio, estupro de vulnerável, crianças, adolescentes, idosos, né, pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos defendido na Assembleia, a Assembleia não pode legislar sobre isso, mas pode participar do debate e encaminhar propostas ao Congresso Nacional, que é quem cabe legislar no aspecto penal. Então, recentemente, a Assembleia tratou sobre isso, aprovou, inclusive, uma indicação nossa para fortalecer um projeto de lei que já tramitou no Senado, está na Câmara Federal, de autoria do senador Stevenson Valentim, aqui do Rio Grande do Norte, que além da pena em regime fechado para o estuprador, né, possa também ter como consequência, no caso de reincidência, a castração química, a castração cirúrgica, e aí eu vou além. Eu fui para o debate onde eu mostro em que se faz necessário também tratar sobre a questão da castração definitiva para o reincidente, não apenas a castração química, né? E tratamos também de um aspecto que é muito importante, que é a valorização da nossa bovinocultura e caprinocultura de leite do estado da Paraíba, como fonte geradora de emprego para o nosso estado, especialmente o Agreste, Cariri, Curimataú, Siridó, Sertão, né, porque é uma fonte concreta de renda para o produtor rural. E aí, nesses dois aspectos, eu acho que é importante que a gente consiga se aprofundar um pouco mais a respeito dessa castração química. O senhor acredita que, de fato, é muito difícil ou seria impossível a ressocialização desse indivíduo? Seria necessário, de fato, essa medida contra esses indivíduos que praticam esses atos abomináveis? Se você conversar, Paulo, com alguns médicos, eu não sou médico, né? A minha atividade é outra, mas assim, se você conversar com médicos, com especialistas, você vai ver que não há um tratamento para ressocializar o psicopata. O psicopata é aquele que, por exemplo, há poucos dias, eu não vou citar o nome, há poucos dias aqui em Campina Grande, inclusive em São José da Mata, um cidadão estuprou uma filha de criação de 7 anos, um ano depois a de 6 anos. Então, assim, se o Estado, o Poder Judiciário, faz um estudo desse cidadão, reincidente, né, e vê que ele não tem condições de poder conviver na sociedade, cumprir uma pena que vai de 2 a 12 anos no Código Penal brasileiro, né, para esse tipo de crime. Se for num regime de progressão, ele sai antes dos 12 anos e ele vai cometer o crime, então tem que haver um tratamento definitivo para inibir a libido, o desejo sexual desse cidadão, né? Então existem estudos, não apenas aqui, né? Existem estudos no mundo inteiro, porque isso hoje é um problema que está virando quase uma pandemia. Além do que, né, no caso aqui do Brasil, nós temos ainda pessoas que não denunciam. A cada 24 horas no Brasil, 324 pessoas, não é, são estupradas. Então, de cada 100, só 7 vai a uma delegacia de polícia fazer a denúncia. De cada 100 indivíduos, no caso mulheres, a sua grande maioria, 75% são mulheres, apenas
De cada 100, 7 vai a uma delegacia de polícia, vai buscar um apoio. Ou né? seja, só 7% dos casos avançam no que compete à investigação. O resto fica aí. Na pandemia, onde muita gente ficou em casa, as famílias ficaram em casa, 63% dos casos de estupro, de assédio, foram dentro do próprio seio da família. Isso que é o mais triste, né, deputado? Porque são familiares, pessoas extremamente próximas do seio familiar e que acabam praticando esses crimes. Se você me perguntar, é fácil esse debate? Não é fácil. Isso tem uma resistência enorme. O senhor não teme perder voto por conta desse debate, não? Tenho impressão que já perdi, mas assim, eu sou pai e sou avô. Pretendo, inclusive, ser bisavô. E dói muito quando você conversa com alguém em que na sua casa, graças a Deus, na minha não houve, mas quando você encontra um filho seu, uma criança, um recém-nascido, ou uma criança, né, já com uma certa idade, que é vítima de uma violência sexual. Isso machuca. Aí alguém vem e diz a mim, não, mas aí essa lei não vai funcionar, porque é a lei da vingança, não pode funcionar dessa forma. Se você defende a castração química, cirúrgica ou definitiva para o estuprador, ele vai ter um problema psicológico muito grande, vai ficar sequelado para o resto da vida. E a vítima, como é que vai ficar? Né? E vou te dizer uma coisa, é impressionante o quanto isso é difícil você introduzir no debate no mundo político. Porque o mundo político está contaminado de forma obcecada pela disputa das eleições. Vive de eleições. De eleições. A preocupação, meu querido Paulo, lá embaixo, na sociedade, lá onde a vida acontece, né, em quem anda no transporte coletivo, no Uber, de quem trabalha, de quem levanta de madrugada para ir para o seu trabalho, defender o seu pão de cada dia, pode ter certeza que não está inserido em nenhum percentual nesse momento que nós vivemos da política brasileira. Então, esse é um assunto que é difícil você conseguir chegar a sensibilizar seus próprios pares. De modo que eu tenho tratado isso e tenho, graças a Deus, recebido da imprensa de vocês, e aí está os parabéns a vocês, aí sim, a imprensa você pode observar nos portais, na grande mídia, todos os dias a imprensa procura chamar a atenção desse caso. Mas, para você chegar a sensibilizar a nossa classe política, não é fácil. É curioso porque o senhor nunca se utilizou dos espaços que ocupa para bater no peito, dizer que é a favor da extrema-direita ou da extrema-esquerda e está hoje atuando e defendendo pessoas, cidadãos, famílias que poderiam muito bem, até mesmo pelo pensamento ideológico, pela postura que se apresenta, sendo levantadas por outros parlamentares, mas está cabendo ao senhor o levantamento dessa discussão. Isso é fruto do que o senhor acaba de dizer, que a maioria esmagadora dos políticos tem vivido pensando diuturnamente em eleições? Pois é. Assim, a gente vai chegando a uma maturidade na vida. Eu tenho 57 anos, 30 anos de vida pública. Né? 30 anos de vida pública. Então a gente vai chegando num momento em que, no meu caso, eu vivo na atividade política, mas eu não tenho esse foco, essa obsessão já pelo processo eleitoral do ano que vem. A maturidade vai lhe dando um certo conforto no sentido de que você trabalhe, faça a sua parte, que lá na frente Deus vai construindo esse ambiente político no momento adequado, que é o próximo ano. Né? E aí é momento da gente se preocupar com a vida humana, com os seres humanos. É você, ao ter um mandato, você se preocupar com isso. O Brasil está vivendo muito esse momento de dizer, ou você é de extrema esquerda ou você é de extrema direita. E tem muitos que usam esse discurso, vestem essa roupa, mas nem são de extrema esquerda nem de extrema direita. Tem realmente pessoas que militam na extrema esquerda, tradicionalmente, a gente conhece aqueles que militam na extrema direita. Mas tem figuras que estão pegando carona nesse discurso para dar um seguimento em busca de um mandato eletivo, esquecendo, repito, que lá na ponta tem vida, tem pessoas que estão clamando por isso. Né? Observando isso, né, e vendo a imprensa dando enfoque a isso todos os dias você tem fatos como esse, foi que me começou a surgir essa preocupação. E aí eu comecei a levar esse assunto para a Assembleia, já interagi, já me comuniquei com todos os senadores e deputados federais através de e-mails,
mandei ofícios, mandei a nossa proposta para todos eles. Já recebi de alguns senadores resposta de analisar essa proposta. Alguns países, né, mais evoluídos já estão, inclusive alguns deles já praticam a condenação para o caso do reincidente, né, a castração química e cirúrgica. Isso é uma questão científica, técnica, que eu tenho muito cuidado de tratar sobre isso, porque eu não sou médico, eu não sou especialista na área, mas o que se diz é o seguinte: a castração química é uma penalidade imposta pelo Estado, pelo Poder Judiciário, para o reincidente. Ela é feita através de aplicação de determinados medicamentos, mas aquele paciente, ou seja, aquele sujeito que está sob a tutela do Estado, do Poder Judiciário, cumprindo aquela pena, ele tem que ir todo mês. Se ele deixar de ir, a libido dele, o desejo sexual, a loucura dele volta pior ainda. Ele volta a estuprar. Ela não é um tratamento definitivo, né? Ora, tem gente hoje que usa uma tornozeleira, arranca, vai embora. Imagine você ter a obrigação de dizer todo mês: eu vou a um hospital público tomar aquela medicação para não ter mais o desejo sexual. E a castração cirúrgica, que é apenas a retirada dos testículos, mesmo sem os testículos, se usa de determinados medicamentos, a literatura mostra isso, em que você pode, né, manter o seu desejo, a sua loucura, né, a sua vontade de estuprar, né, de matar. Você se alimenta disso, desse ódio. É uma coisa assim bem complexa de você ver. Qual é a única forma de você inibir totalmente isso? Como é que chama? A castração definitiva, né? Não tem outra forma. Então, assim, é um debate muito profundo, né? Porque aí também as formas não é apenas através da relação sexual, do órgão sexual, mas é também através das mãos. Então, assim, eu estou tratando dessa matéria, não que minha ideia seja a definitiva, a lógica, a que está pronta, preparada, é a receita para acabar com isso tudo. Não. Isso vem desde um processo de formação, a uma degeneração do próprio ser humano, que já nasce com essa doença, com essa predisposição de lá na frente de ser um agressor. Nós temos casos como esse de queimadas aqui, já há mais de uma década. A barbárie de queimadas. Quando você vai estudar essa matéria que eu estou te falando aqui, um dos casos mais assim, de destaque que se enfoca no Brasil é esse caso de queimadas, né? Então, assim, é um caso muito complexo. A minha ideia é chamar a atenção do Poder Judiciário, do Ministério Público, de quem faz as leis penais, o Senado e a Câmara Federal lá em Brasília, para que a gente efetivamente possa deixar para gerações futuras uma legislação que se preste realmente a punir, e quem tiver condições de ser ressocializado, que seja ressocializado, claro, dentro dos estudos jurídicos, psicológicos, psiquiátricos, né? Mas a minha ideia é que esse debate possa chegar na sociedade e nos poderes públicos. Olha, é extremamente pertinente essa discussão levantada pelo deputado Manuel Lugeri. Parabéns, deputado, mais uma vez pela coragem e bravura em levantar essa bandeira, levantar essa discussão, porque isso faz com que a gente, enquanto sociedade, não normalize esse tipo de crime. A gente não pode simplesmente achar normal que todos os dias nós tenhamos no nosso noticiário crianças, jovens, adolescentes, qualquer tipo de pessoa que seja, sendo violentada, sendo estuprada. Então, isso nos leva também a refletir na condição de sociedade a respeito desse que é, sem dúvida alguma, um problema social e que afeta não apenas paraibanos e brasileiros, mas o mundo inteiro. Nós estamos conversando com o deputado estadual Manuel Lugeri. Vamos fazer um breve intervalo aqui no Borborema Entrevista. Na volta, a gente faz uma avaliação sobre o cenário político paraibano e fala, claro, sobre perspectivas de futuro. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, recebendo hoje o deputado estadual Manuel Lugeri. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um exercício de avaliação, nesse segundo bloco, avaliação política. Como é que o senhor analisa as atuações ao longo desses últimos anos do presidente Lula no cenário nacional? Como é que o senhor avalia o governo Lula, o governo João Azevedo para a Paraíba e o governo Bruno aqui para Campina Grande? Olha, o governo Lula, né,
equilibrou muita coisa no país. Eu não votei em Lula, né? Não votei em Lula. Né? Não faço uma oposição radical a Lula. Os programas sociais, eles são necessários? Sim, eles são necessários. Senão a fome, ela estaria bem maior. Eu sou de uma geração em que eu assisti cidades na Paraíba serem invadidas. Chamava-se naquele tempo os flagelados da seca. Então os comércios eram invadidos, as pessoas com fome. Então os programas sociais, eles são importantes, eles são. Na minha visão, deveria haver uma contrapartida de compromisso do cidadão beneficiado dentro dos programas sociais. Hoje, para você conseguir a mão de obra no campo, está muito difícil. Muito difícil. Porque muitas vezes o cidadão diz, eu tenho aqui todos os meses que eu trabalho ou não, eu tenho uma certa renda aqui. Eu sou contra isso? Não, repito, não sou contra, porque senão a fome estava muito grande. Mas tem que ter, por outro lado, o Estado exigir que esse cidadão ele também tenha compromissos, ele tenha responsabilidade, ele tenha deveres, aí depois ele tem o direito. Né? É essa a minha avaliação. Controlou a política de combustíveis, você tem aí oscilações, mas controlou, né? Faz uma boa relação política do país com o mundo inteiro. Então, assim, se você atacar ali a questão da corrupção, que é uma doença nesse Brasil todo, eu acredito que o governo Lula, né, na minha visão, né, não é um governo tão ruim para o país. Né? Infelizmente... Você acha que a postura dele foi correta no que diz respeito à história do tarifaço envolvendo o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump? Pois é, eu acredito que houve um erro do governo Trump no sentido de querer intervir aqui em busca da anistia de uma pessoa. E olha que eu votei em Bolsonaro para presidente da República. Eu votei e até escrevi no Facebook na época que eu dava um voto sem muita esperança no Brasil, do futuro, porque assim, a gente viu o comportamento, né, da classe política, daqueles que estavam ali almejando o poder, e eu dei um voto para não dizer assim, eu vou votar em branco, não voto em branco, eu vou votar aqui no presidente Jair Bolsonaro. Houve assim uma tentativa, e continua havendo essa tentativa de intromissão aqui, né, nas nossas decisões. E aí, nesse aspecto, eu sou brasileiro, eu fico com o Brasil. Essa questão da anistia, ou ela é ampla, ou você não pode fazer um movimento de atingir os brasileiros, a atividade do agro, que emprega muito nesse país, o comércio, o tarifaço, como você fala, para você atender a uma pessoa. No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que, por outro lado, também eu vejo excessos naquelas condenações. O moço lá vai, passa um batom numa estátua, 14 anos, 15 anos, 16 anos de cadeia, o outro 27 anos, o outro 40 anos. Para mim, aquilo ali tá, de certa forma, né, configura assim, uma espécie de vingança pessoal. Né? Brasil, maior reserva de água do mundo. Nós temos petróleo suficiente. O Brasil não era para precisar de estar mandando o petróleo bruto daqui para ser refinado lá fora e voltar para cá num preço maior. Nós temos essa capacidade energética, nós somos o maior produtor de gado, de carne, produtor de laranja, produtor de soja, quer dizer, um país que tem uma dimensão extraordinária, reserva de água, repito, maior do mundo. Então, assim, é pedir que nós possamos ter discernimento nas pessoas para que nós possamos ter, né, lá na frente, de forma pedagógica, bons representantes para esse Brasil. Né? O governo de João Azevedo é um grande técnico. Eu não faço a política de quanto pior, melhor. Eu fui secretário de Estado, João secretário de Estado, doutor João Azevedo, secretário de Estado. Sou adversário dele, sou. João peca no aspecto da relação política. A relação política dele é um pouco distante, né? Demorada. Ela é um pouco demorada. E com essa forma agressiva, intestina de se fazer política hoje, ele que nunca foi da atividade política, da militância política partidária, foi governador e foi reeleito governador. Mas ele não militou na atividade política ao longo de muitos anos, certamente sofre muito com essa forma que se dá hoje em dia o modelo político agressivo, intestino, uma coisa maluca, né? Então, assim, ele
tenho a impressão que na hora que o doutor João entregar a caneta de governador, ele fica muito fragilizado. Porque a política hoje, Paulo, ela não existe mais consideração, relação de respeito, de reconhecimento. É uma velocidade de acontecimento tão grande, e acontecimentos ruins, de interesses pessoais, que acontece hoje no mundo político, de interesses pessoais, chamo bem a atenção disso, em que um cidadão com o perfil dele está sujeito a passar um momento difícil, tá certo? Numa eleição de senador da República. No que diz respeito a Bruno Cunha Lima. Bruno, na minha opinião, erra na comunicação. Precisa melhorar a comunicação. Bom prefeito, grandes obras, Avenida Plínio Lemos, Félix Araújo, o VLT, né? Mas aí ele precisa melhorar, na minha visão, já disse isso a ele, já disse em outros meios de comunicação, o Bruno precisa melhorar na comunicação pessoal e na comunicação institucional. Na minha visão, é o que ele precisa, né, melhorar enquanto prefeito de Campina Grande. Qual é a sua leitura, deputado, a respeito das eleições 2026, no que compete à disputa pelo governo do Estado? Como é que o senhor tem visto esses últimos movimentos, as últimas semanas, essa possibilidade de saída de Cícero da base do governo para disputar, esse silêncio, digamos assim, de Pedro até determinado momento, candidatura de Efraim? Como é que o senhor tem analisado esse momento? Hoje, nesse momento que nós estamos aqui, no seu programa, eu vejo um cenário se preparando para uma vitória das oposições. É uma eleição de 2 turnos, inegavelmente, né? Se mantido para as eleições, esse quadro que nós temos hoje, das pré-candidaturas de Efraim Moraes, de Adriano Galdino, de Pedro Cunha Lima e de Cícero Lucena, o candidato do governador Lucas Ribeiro, né, como único candidato lá da situação, é uma eleição de 2 turnos. Não tem como não ser de 2 turnos. Mantendo-se a unidade desse grupo de oposição para que quem for para o segundo turno possa unir todo um grupo, isso na expectativa eu estou falando, do candidato do governador está no segundo turno. Sim. Não se impressione, não se admire e anote lá para frente, se não tivermos 2 candidatos de oposição, inclusive, no segundo turno, dada a fragilidade da base do governo que eu vejo dentro da Assembleia hoje. A Assembleia é uma caixa de ressonância, principalmente quando você está ali no ambiente. Há um desconforto, há um desânimo de muitos deputados ali de não confiar que, ao deixar o governo, a partir de abril, o doutor João Azevedo consiga manter a liderança, o controle, né, exercer esse espírito de liderança no grupo dele. Esse grupo pode se esfacelar. E aí pode ser uma eleição de salve-se quem puder, né? Então, salve-se quem puder para senador, salve-se quem puder para deputado federal, para deputado estadual. Então, não se admire se a eleição do segundo turno na Paraíba você tiver 2 candidatos de oposição. Por exemplo, Efraim e Cícero Lucena. Ou, se o governo tiver força de manter sua base política no Estado e chegar com Lucas Ribeiro, que é o seu pré-candidato a governador declarado, no segundo turno, a oposição se unir, pode vencer essas eleições no segundo turno. Essa é a minha avaliação. Qual é a minha preferência? Preferência, eu não tenho um compromisso. Eu só tenho um compromisso, que é um voto e um trabalho pelo senador veneziano pré-candidato à reeleição. O governador não tenho nenhum compromisso firmado. Eu tenho uma simpatia pelo nome do presidente da Assembleia, que conheço de muitos anos. Não é? Eu fui vereador aqui em Pocinhos. Eu, como deputado, recebi o apoio dele em Pocinhos, ele era prefeito. É meu colega de Assembleia. O senhor acha que ele seria um bom governador? Acho não, que achar uma palavra duvidosa. Sim, Adriano, ele, como qualquer homem público, ele foi se reciclando. Todos nós vamos se reciclando ao longo da vida. Faz uma grande gestão na Assembleia, tem uma grande liderança dentro do Poder Legislativo do Estado da Paraíba. É bem articulado nos demais poderes, tem uma boa relação, conhece esse Estado hoje, porque a Assembleia permite isso. Então, assim, seria naturalmente um bom governador do Estado da Paraíba. E o outro nome que eu tenho uma simpatia por ele é o nome do senador Efraim Moraes. Efraim recebeu nosso apoio. Eu disse a ele, inclusive, semana passada, precisa olhar mais para Campina, fazer mais por Campina. Nós estamos precisando
do seu olhar veneziano, tem feito um bom trabalho aqui na cidade, tem grandes investimentos, tem ajudado muito a cidade e a administração do prefeito Bruno Cunha Lima. E aí eu mandei uma mensagenzinha para ele semana passada, de senador, vamos investir mais na nossa Campina Grande. Eu estava cobrando dele até para São José da Mata. Sim. Digo, olha, nós temos muitas ruas para pavimentar, infraestrutura que precisa, e eu preciso do seu apoio para isso, né? Mas eu tenho minha simpatia também, o senador Efraim. Inclusive, fazer, não que o senhor não saiba, porque o senhor conhece muito bem a realidade lá de São José da Mata, mas eu recebo muitas mensagens com muita frequência a respeito de algumas ruas que precisam ali ser calçadas, pavimentadas, enfim, o pessoal ali da Lagoa de João Gomes, daquela comunidade ali, que sofre muito, fazendo esse apelo público ao senhor para que a gente possa tentar ajudar aquela comunidade tão importante para o distrito a sair daquela realidade de lama e de buracos, né? Que isso termina sendo uma praxe ao longo do ano. Deputado, o senhor vai ser candidato à reeleição no ano que vem? Vou disputar as eleições, não pelo PSDB, não tenho como permanecer. Foi um erro que eu cometi na eleição passada, a minha vinda para o PSDB, mas isso foi uma história muito longa. Em outro momento eu te conto como foi isso. Mas eu pretendo disputar a reeleição para deputado estadual, mas não pelo PSDB. Tem compromisso com algum partido já? Nós temos conversando com vários partidos, o Podemos, o PL, o Solidariedade. Não sou eu, né? Nós temos um grupo de pré-candidatos a deputado estadual, basicamente de ex-prefeitos, e que nós estamos ali trabalhando num time nivelado, time ali de 20, 25 mil votos, com expectativa disso. E aí faz parte pessoas do sertão, do Médio Sertão, da região de Princesa, da Serra do Teixeira, do litoral, do Vale do Mamanguape, da região do Cariri também. Nós temos aí pessoas boas que estão dentro desse agrupamento e, no momento adequado, a ideia desse grupo é ir todos para um partido onde nós possamos, em pé de igualdade, disputar as eleições. O PSDB foi um erro, eu cometi, não pretendo mais cometer, não tenho mágoa, o que passou, passou, né? Mas, assim, permanecer no PSDB não posso mais. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação conversar com o senhor. Sua mensagem para o povo paraibano. Muito obrigado. Agradecer ao sistema, né, a TV Borborema, a todos vocês, a você em especial. Você escreva o que eu estou lhe dizendo. Você é um jornalista em ascensão. Obrigado. Certo? Você está num momento muito bom, acompanho. Né, você, cara humilde. E minha gratidão, né, por terem me dado esse espaço, sobretudo para me tratar também sobre esse aspecto da violência sexual de gênero. Né, isso é um assunto em que muitas vezes não é toda emissora, não é todo meio de comunicação que permite que a gente possa tratar dessa matéria. Né? E dizer a Campina Grande da minha alegria de poder aqui participar desse bate-papo e de reencontrar toda essa grande família, que eu quero muito bem, essa tradição que é a TV Borborema de Campina Grande. Portas sempre abertas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado estadual Manuel Lugero, nosso entrevistado neste domingo no Borborema Entrevista. A você, muito obrigado pelo carinho da sua sempre tão honrosa audiência. No próximo domingo, se o Criador assim nos permitir, voltamos a nos encontrar em mais uma edição do Borborema Entrevista. Abençoada semana para você e sua família.